Olá, eu sou Rogério Bassiti, assessor de hemostasia do Fleury, e eu estou aqui para falar sobre a utilidade clínica do dímero D. Então, eu vou procurar responder essas perguntas. Quem tem o dímero D elevado terá trombose? Isso é uma situação que a gente tem observado bastante, solicitações de dímero D na tentativa de verificar a chance de trombose. E quais os principais usos do dímero D na prática clínica? Primeiro, sobre a origem do dímero D. Então, ele é um marcador da ativação da coagulação e, posteriormente, da fibrinólise. Então, aqui a gente tem a representação de um vaso lesado, o endotélio exposto aqui, sem endotélio, mostrando o colágeno. E quando a gente tem essa situação, as plaquetas se aderem, ajudam a ativar a coagulação, e essa ativação da coagulação gera trombina. A trombina é a principal molécula de ativação da coagulação e ela age também no fibrinogênio, quebrando as pontas da molécula e expondo e tornando ela ativa. Então, quando ela está ativa, ela se torna fibrina e aí ela expressa esses domínios D de um lado, E no meio e o domínio D na outra ponta. Naturalmente, as moléculas de fibrina se unem e começam a gelificar e formar uma rede de fibrina que é instável. Então, começa a se formar uma rede, mas ela ainda pode ser rompida. O fator 13 é outra proteína que circula dentro no plasma e ela também sofre a ação da trombina e ela é ativada em fator 13 ativado. Quando o fator 13 está ativo, ele faz uma ligação entre as extremidades da molécula da fibrina e ela constrói pontes disulfídicas entre os domínios D do fibrinogênio. Dessa forma, a fibrina torna-se estável. Em paralelo à ativação da coagulação, a gente tem o sistema fibrinolítico, que é o capaz de conter essa ativação, essa formação da rede de fibrina. E essa rede de fibrina, o plasminogênio, é ativado em plasmina, pela ativação do sistema fibrinolítico. E a plasmina é capaz de romper essa rede de fibrina estável e, dependendo de onde ela quebra a molécula, formam-se fragmentos variados. Pode ser esse fragmento DDE ou fragmento DD, que é o próprio dímero D, ou moléculas menores ou maiores. Desde que contenham dímero D, é o que a gente vai observar no exame laboratorial. Todo esse sistema de fibrinólise, então, ele serve para conter o coágulo numa região que está sã. Então, aqui a gente tem a representação daquele vaso que está lesado, a fibrina estável já contendo o sangramento, e na região onde está o coágulo, onde o vaso está íntegro, a plasmina age, contendo a progressão do coágulo, e vai removendo esse coágulo e gera o dímero D na circulação. Então, o dímero D é um marcador da ativação da coagulação e fibrinólise, mas outras condições inflamatórias, como processos inflamatórios, virais, infecciosos, autoimunes, câncer, eles geram a ativação da coagulação. E como mecanismo de proteção, também ocorre a ativação da fibrinólise. Então, aumentar o dímero D em condição inflamatória significa que também houve ativação desses dois sistemas. E não necessariamente existem coágulos. Lógico que quando existe coágulo, um hematoma, um sangramento, sim, é ativado o dímero D. Aparece o dímero D. Quanto às metodologias, existe basicamente o método padrão ouro, que é o ELISA, e ele é um método quantitativo, que tem uma velocidade de processamento um pouco mais prolongada, um custo maior e não tem uma opção point of care.
Já os métodos que utilizam partícula de látex, eles são mais disseminados, né? Tem uma desvantagem que eles têm falsas elevações, então algumas condições geram anticorpos ou interferentes que aumentam o dímero e na verdade eles não são aumentados. Ele pode ser qualitativo, né, ou quantitativo. E a velocidade de processamento é muito mais rápida, tem um custo menor, e existem equipamentos que têm uma opção point of care. No Fleury a gente utiliza um método com partículas de látex, que é um método imunoturbidimétrico, e ele foi validado para exclusão de tromboembolismo venoso. A principal indicação, né, no emprego do dímero D é para descartar tromboembolismo venoso. Então eu vou citar esse estudo de 2000, que é um estudo prospectivo, que teve duas fases, uma fase foi uma fase de coleta, sem usar os dados do dímero D, e uma fase de validação prospectiva. Eles fizeram um modelo matemático, né, estatístico, para poder rever, para poder estimar uma pontuação de fazer um score que diz a probabilidade de ocorrência de que tem um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Então, quando a pontuação é menor ou igual a 4, o TEP é improvável, e se for maior do que 4, ele é provável. Então, aplicando o score no grupo derivativo, né, que foi da primeira fase, havia uma possibilidade no grupo que tem baixa probabilidade de TEP, que eles tivessem 7,8%. E no grupo com mais de 4 pontos, 40,4%. Se nesse mesmo grupo a gente aplicar a quantificação de dímero, a gente reduz a quantidade de pacientes que tem TEP para 2,2% nesse grupo que tem menos de que 4 pontos, né, que tem o TEP improvável. Dessa forma, você consegue evitar que parte da população façam exames de uma maneira, né, para descartar a TEP, né, exames de imagem, de uma maneira desnecessária. O mesmo resultado, né, resultados similares foram obtidos na fase seguinte, no grupo de validação. E então existem guidelines, eu vou citar esse aqui, que recomenda o uso do dímero para descartar tromboembolismo venoso, que ele teria uma sensibilidade maior do que 95% no teste quantitativo ELISA. Ele pode ser usado para excluir TEP em pacientes com baixa a moderada possibilidade de pré-teste de TEP, então precisa aplicar um score para ver a probabilidade pré-clínica, né, para pré-teste, uma probabilidade clínica. E dessa forma você consegue evitar até 30% de exames diagnósticos de tromboembolismo, apenas adicionando a quantificação de dímero no manejo diagnóstico desses pacientes. Outras situações a gente tem às vezes um ímpeto, uma vontade de utilizar o dímero para saber se esse paciente vai evoluir mal ou vai ter trombose. Então eu vou citar algumas situações aqui em alguns estudos. Então um doente crítico, né? Um doente que interna com risco de trombose, e que tem doente clínico que muitas vezes a gente acaba indicando a anticoagulação profilática. Então, esse estudo foi feito com uma subanálise de profilaxia de paciente crítico, clínico, e que utilizou rivaroxaban e enoxaparina. Então, eles observaram que os pacientes que tinham dímero 2 vezes acima do limite superior tinham uma incidência de tromboembolismo venoso 3,5 vezes maior do que quem tinha menos do que 2 vezes acima do normal. Então, nessa situação, eles concluem que é possível que vale a pena, em pacientes que têm dímero mais alto, né, que eles se beneficiem de uma profilaxia mais prolongada.
Pacientes que têm AVC. Então, tem esse estudo de 2012, com pacientes com AVC, que foram incluídos 1.380 pacientes. Foi feita uma análise multivariada e foi identificado que o dímero D, no momento da hospitalização, se correlaciona com trombose. Então, os pacientes que não tiveram trombose tiveram um dímero menor, um desvio padrão, que ocorre alguma sobreposição. Então, por exemplo, se tiver alguns pacientes com 600, ele pode estar nesse ou nesse grupo. Então, esse tipo de estudo é interessante, mostra que tem alguma correlação, mas você não consegue obter um valor, um nível de corte que te permita tomar uma decisão, se vai ficar mais tempo ou menos tempo anticoagulado, e principalmente quando a gente toma a decisão de usar algum anticoagulante por mais tempo, qual o risco de sangramento desses pacientes e se esse risco é maior do que o benefício do uso do anticoagulante para prevenir a trombose. Em situações de câncer. Então, nesse estudo de 2009, foi um estudo multicêntrico profissional, multicêntrico observacional, e o diagnóstico novo de câncer incluíram pacientes com diagnóstico de câncer e que não tivessem trombose nos últimos 3 meses. O desfecho principal foi tromboembolismo venoso. Eles não fizeram exames de screening para rastrear se tinha tromboembolismo ou não. E o dímero D foi medido na diminuição do estudo e o método foi partículas de látex. Esses pacientes foram seguidos por 2 anos e o resultado da análise multivariada mostrou que dímero D maior do que 1440 gerava um risco relativo de 1,8 de ter tromboembolismo venoso. Então, de novo, é um estudo interessante, mas qual é o risco de sangramento de iniciar uma anticoagulação num paciente com câncer que não manifestou esse diagnóstico no início? E medir o dímero D após a suspensão da anticoagulação. Então, foi feita essa meta-análise em 2012, publicada, com estudos randomizados ou de corte, e foram incluídos 1.818 pacientes. Já é uma população que não tinha fator desencadeante, cirurgia, pós-operatório ou gestação. Incluíram alguns desses pacientes com hormônio, que usavam hormônio, mas não pacientes que tinham anticorpo antifosfolípido. E o dímero D foi medido 3 a 5 semanas após o final da anticoagulação e foi considerado dímero D qualitativo, positivo ou maior do que 500 com 5 anos de seguimento. Então, eles observaram, pela análise multivariada, foi feito um score com acronismo DASH, que leva em conta o dímero positivo, idade menor de 50 anos, sexo masculino e uso de hormônio. E aqui a gente vê a possibilidade de trombose ao longo do tempo conforme a pontuação do score. Então isso é interessante que em algumas situações você pode utilizar isso porque não se tem bem definido nessa situação de trombose sem fator desencadeante quanto tempo você deve manter a anticoagulação, porque eles podem ter uma recidiva. Então, isso é um jeito, um score que leva em conta o dímero, que pode ajudar a decidir, junto com o paciente, quanto tempo vai se manter a anticoagulação. E esse aumento do dímero D na COVID aumenta a mortalidade. Então, essa é uma situação que a gente viveu aí ao longo de 2020, 2021, e começou-se a solicitar dímero D na tentativa de verificar quais os pacientes que evoluiriam mal. A grande motivação foi esse estudo de 2020, que foi um estudo retrospectivo, pequeno, com 343 pacientes e admitidos para internação. Então, não são pacientes ambulatoriais. Foi feito um método de imunoensaio com partículas de látex
e observou-se que o nível de corte poderia discriminar algum risco maior dos pacientes. Já uma limitação é que esses pacientes que tinham dímero maior do que 2.000 também tinham mais incidência de outras doenças, diabetes, hipertensão, doença coronariana, histórico de AVC, outras condições alteradas no hemograma, PCR elevado e prolongamento de TP, que pode denotar já alguma coagulopatia. Então, os resultados foram que a mortalidade é maior em pacientes com dímero D maior do que 2.000, com risco relativo de 51,5%, com um P bem significativo. Só que na análise proporcional, para tentar identificar, ele permaneceu como um fator de risco isolado, mas somente normalizando pela idade, gênero e presença ou não de doença de base. Então, essas outras doenças, essas outras condições não foram descartadas. Então, é um estudo retrospectivo, que gerou bastante comoção, então a gente utilizou isso por bastante tempo, mas depois disso a gente precisou de mais evidência para ver se isso realmente, se o dímero D aumentado na COVID era um indicador de mau prognóstico. Até hoje a gente não tem nenhum dado definitivo, mas tem esse estudo de 2021 que utilizou o dímero como um parâmetro de gravidade na COVID e foi um estudo prospectivo randomizado e que testou a anticoagulação profilática versus terapêutica. Então, onde o dímero entra nesse estudo é que ele foi utilizado como critério de inclusão. Então, considerando os pacientes que tinham dímero D aumentado, eles foram sorteados para receber anticoagulação profilática ou terapêutica. E desses pacientes, 615 pacientes que foram incluídos, foram observados desfechos positivos sem diferença entre os dois grupos e trombose também sem diferença entre os dois grupos. Por outro lado, teve um risco maior de sangramento nos pacientes que utilizaram anticoagulação terapêutica. A sobrevida foi igual nos dois grupos, então esse estudo mostrou que ter o dímero aumentado parecia que gerava algum risco maior de incluir pacientes mais graves, mas isso não interferiu muito na gravidade e no decorrer na jornada dos pacientes ao longo da complicação da COVID. Então, qual que é a utilidade clínica do dímero D? Quem tem dímero D sempre terá trombose? Dímero D elevado? Então, sim, o dímero D elevado aumenta a chance de trombose, mas não é um parâmetro confiável na população geral e em algumas situações específicas você pode utilizar para fazer alguma decisão, mas na maior parte das vezes não há evidência científica. E qual o principal uso do dímero D na prática clínica? Então, quando utilizado junto com outros scores clínicos, ele facilita o manejo diagnóstico do tromboembolismo pulmonar e pode evitar o uso de alguns exames em excesso e facilitar a alta do paciente com segurança. E também ele pode estimar a possibilidade de recidiva de trombose em algumas populações selecionadas. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês e espero que tenha esclarecido. Obrigado.